Olá, bom dia, paz e bem. Uma alegria novamente de chegar até você, ao seu lar, querido paroquiano, paroquiana, devoto e devota de Santo Antônio, levando para você as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum e hoje, quinta-feira, dia 13 de julho, nesse nosso itinerário, nós vamos então refletir a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 7 até 15. Disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Nós estamos iniciando com esse evangelho, caros irmãos e irmãs, aquilo que a gente diz, o evangelho, os trechos do envio. O que os discípulos têm que fazer? Quais as grandes preocupações? Qual é a síntese do anúncio? Essa é a grande preocupação de Jesus nesses trechos. E ao orientar os seus discípulos para a missão, Jesus ele destaca aquilo que ele considera fundamental. Jesus, percebamos, é muito interessante essa dinâmica. Jesus não apresenta para eles uma lista de coisas para levar, pelo contrário. Antes, os convida a partirem despojados, livres, sem dinheiro, sem sacola, só com a roupa indispensável. Por que isso? Porque o objetivo, no fundo, é passar por toda parte anunciando que o reino de Deus está próximo, ou seja, que o reino já está presente. Ora, para você fazer esse anúncio, você tem que estar despojado, tem que estar livre dos penduricalhos. Então, o sentido de não levar muitas coisas pelo caminho é isso. Quando a gente está carregado, com muitos penduricalhos, a missão a gente se preocupa com outras coisas que não seja o anúncio. Esse é o pano de fundo do que Jesus está propondo, orientando aos seus discípulos. Veja, ser portadores de paz, libertar as pessoas de tudo aquilo que as oprime, no caso aqui a linguagem do demônio, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Veja, o mandato de Jesus. E mais, o Evangelho diz que também Jesus, de certa maneira, dá a entender aos discípulos que eles vão encontrar nessa missão resistência, pois nem todos estão abertos ao projeto de Deus. Isso é em todos os tempos, na nossa vida, na nossa realidade também. E mais, que eles não devem, por cobiça, se aproveitar do poder recebido. Pelo contrário, Jesus diz para eles que eles devem fazer tudo de uma forma gratuita. Por quê? Porque tudo é dom de Deus. Eu chamo a atenção nesse trecho, a gente poderia aqui se aprofundar muito, porque é um trecho riquíssimo em detalhes. Mas eu chamo a atenção, novamente, para o conteúdo da pregação. E esse conteúdo, ele está expresso nas afirmações relativas à paz. Percebamos. Veja, primeiro uma questão histórica, para a gente entender melhor o Evangelho.
Os judeus, eles se saudavam desejando-se mutuamente a paz. Mas nesse evangelho, nesse trecho, tem um pouquinho mais, há algo a mais do que isso. É atribuída à paz a mesma eficácia que tem a palavra de Deus. Vocês conseguiram perceber isso? Quer dizer, onde se deseja a paz, acontece a paz. E essa paz, ela equivale ao reino de Deus, a Cristo, a nossa paz. Então, quando Jesus ele envia dizendo, leve a paz, saúde com a paz, ele está dizendo, em outras palavras, que anunciar a paz é anunciar a Cristo e tudo o que ele significa para o ser humano. Eu ainda acrescento mais, às vezes a gente pode ser repetitivo, mas que o missionário, todos nós, cada um de nós, a gente tem que ir, vamos dizer aqui, desarmado. A gente não tem que ficar levando falsas seguranças para a missão. Nas palavras expressas, ouro, prata, nada que possa desviar a atenção da gente, no sentido das túnicas, das sandálias, do cajado. Mas a gente sabe e devemos ter essa certeza de que Jesus diz para os apóstolos, mas é para todos nós, sabe que o missionário, ele tem direito ao sustento, à recompensa, mas veja, com uma orientação, tem que se contentar somente com o necessário. E ele tem que ficar junto de quem for digno de acolhê-lo. E ele vai levar sempre consigo aquilo que é o diferencial, a paz. Acho que aqui está o grande sentido da evangelização. E que quem acolhe a paz, acolhe o reino de Deus, acolhe todas as promessas de bênção. E Jesus vai dizer que quem não acolhe paz, ele se exclui de tudo, se coloca fora. Por isso que no final do Evangelho tem muito sentido, quando Jesus diz, olha, quem não acolhe a paz, tem que sacudir o pó dos pés. Porque que significa isso? É o gesto exatamente de quem, ao entrar em Israel, deixava para trás a terra dos infiéis. Então, o grande convite para nós é irmos despojados, com abertura de espírito e de coração, para levarmos o anúncio do reino, que se concretiza exatamente na paz. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 14 de julho, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 16 até 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Um evangelho forte, né? Parece que o evangelho que traz divisão. No fundo é isso mesmo. Obviamente não significa divisão familiar, mas divisão postura. Tem que assumir. O evangelho você nunca pode ficar no meio termo. O evangelho nos provoca a nunca ficarmos em cima do muro. Ou nós optamos por Jesus, optamos pelo seu seguimento, ou não optamos. Então é ruptura. E mais, o texto da sexta-feira reflete a profecia de Jesus sobre a sorte dos discípulos.
Mas também é bom que a gente tenha presente um detalhe. É um detalhe porque aqui o Evangelho, todos os evangelistas, obviamente, os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, nos anos 70, anos 80, já na experiência das primeiras comunidades, a experiência das perseguições. Então, tem sentido fazer um olhar retroativo quando Jesus ele diz vão sofrer perseguições, assim por diante. Então, é uma experiência posterior da igreja que descobriu todo o sentido das palavras que Jesus coloca no Evangelho. Quando Mateus escreve, já muitos discípulos tinham sido presos, tinham sido levados para os tribunais, tinham sido executados por causa do nome de Jesus. O judaísmo oficial, pelo ano 70, ele decretou excomungados da sinagoga todos aqueles que confessavam que Jesus é o Messias. E surgiu, ou então se acentuou a divisão e o ódio dentro das famílias, uns a favor de Jesus, outros contra. Então, é um olhar retroativo, do que já havia acontecido no seio das comunidades. Jesus, obviamente, agora nessa perspectiva da missão. Jesus, ele dá instruções para a futura missão. Não só aos seus discípulos, mas para todos os cristãos e cristãs em todos os tempos. Veja, o panorama parece bastante sombrio, sem deixar de ser realista. Jesus, ele é realista. Mostra que a chegada do reino de Deus provoca uma reviravolta dentro da sociedade. O motivo, todos nós já conhecemos. São muitos os que não querem abrir mão, no fundo, dos seus privilégios e da sua vida egoísta. Porque a mensagem do cristianismo é uma mensagem exatamente da ternura, da fraternidade, da solidariedade. Então batem de frente contra os seguidores de Jesus que propõem despojamento, propõem a partilha e a autêntica vida fraterna. Então, do choque entre as duas maneiras de pensar e de agir, nascem as perseguições e tribulações de toda espécie. A gente pode dizer, isso acontece conosco hoje também. Mas uma coisa Jesus deixa como certa. Ele continua presente e atuante na vida dos cristãos, ele promete isso, dando-lhes o Espírito Santo, que garante a palavra justa, aquela palavra certa no momento adequado. Ele nunca vai nos deixar desamparado. E aos que se mantiverem fiéis a Deus, o Evangelho diz, está reservada a salvação. E no sábado, concluindo o nosso itinerário, no dia 15 de julho, nós vamos então refletir com o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 até 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus.
interessante, né? Porque as exigências da missão, aqui a gente continua ainda o mandato de Jesus aos seus discípulos. Então as exigências da missão, elas são muitas, são fortes, são extremas, podendo incluir perseguição e morte, como a gente leu no Evangelho da sexta-feira. No Evangelho de hoje, sábado, do sábado, aliás, Jesus introduz no seu discurso a expressão "não tenhais medo". Aqui nesse pequenino trecho, 3 vezes. Mas, segundo os estudiosos da Sagrada Escritura, se diz que ocorre 366 vezes na Bíblia não ter medo. Significa que aqui há uma centralidade. Todo aquele que vai em missão, todo aquele que é enviado em missão, mesmo diante de todas as exigências e dificuldades, não pode ter medo. Essa é a síntese. O texto do sábado ele está estruturado sobre a repetição, a modo de imperativo, desse convite não ter medo. Como eu falei, 3 vezes. Seguido das razões pelas quais a confiança deve sempre vencer. Seguido das razões pelas quais a gente não tem que ter medo na missão. Jesus ele previne os apóstolos e, obviamente, todos nós, os cristãos e cristãs em geral, sobre como se comportar diante das perseguições. Não é o caso de ficarem espantados com as reações dos adversários do reino, dos adversários do Evangelho. Basta se inteirar como trataram o Mestre. Então, os que praticam a injustiça, eles vão procurar usar de todos os meios, no intuito de quê? Usando esses meios, de frear ou então de eliminar a mensagem ou mesmo de eliminar os cristãos. Mas a prática, o Evangelho diz, a prática da justiça, isso vai colocar como que, vai desmascarar, vai colocar a descoberto as manipulações, as injustiças, as fraudes, disfarces, mostrando a fraqueza e a maldade dos que oprimem as pessoas. Então isso os deixará ainda mais agressivos. A gente se pergunta, mas então, se o anúncio do Evangelho, se a prática da justiça vai trazer à tona a maldade, isso vai torná-los mais agressivos, qual é a saída então? Seria ficar calado? Seria não me meter nisso? Não. Jesus no Evangelho, ele diz o seguinte, não ter medo, confiar no Pai, confiar em Deus. E ele traz os exemplos. Confiar no Pai, porque o Pai, ele cuida de tudo. Ele cuida dos passarinhos. Se ele cuida dos passarinhos, ele vai cuidar muito mais, com muito mais amor, com muito mais zelo, dos fiéis seguidores do seu filho. Os inimigos, eles são capazes de matar o corpo? Sim, é verdade. Mas, obviamente, nunca, assim como a história do cristianismo nos mostra, nunca vai ter poder para matar a consciência e a intenção dos que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Ora, estes então contarão com a incontestável, com a força da defesa do Pai. Veja como houve um crescente do Evangelho da quinta, da sexta para o sábado, no sentido do envio da missão. Como que devem ir, o que devem anunciar e o que deve se esperar diante da missão. Aos que acolhem, aos que não acolhem. Os que não acolhem vão procurar fazer de tudo para mostrar a maldade, para tentar eliminar a palavra. Mas nós devemos não temer e confiar. Essa é a grande mensagem para todos os tempos. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, esse nosso itinerário dessa 14ª semana do Tempo Comum, encorajando a cada um de vocês, a todos nós, como igreja, como cristãos e cristãs batizados e batizadas, a não termos medo,
de nós irmos, anunciarmos, sermos de fato discípulos missionários em nosso tempo, em nosso contexto, com as bênçãos e a força de nosso querido Santo Antônio. Vamos nos encontrar, caros irmãos e irmãs, na segunda-feira, nesse mesmo horário, levando então as mensagens da 15ª semana do Tempo Comum. Paz e bem.